Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Nessa aula vamos iniciar o projeto, mas antes explicarei o template do Revit e como que a gente vai mudar ele por fase, tá ok? Na nossa tela de boas-vindas, que a gente vai iniciar agora, você pode encontrar esse modelo de arquitetura, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Logo abaixo de modelo de construção, tá ok? Quem não lembra aí onde que encontra e onde que pode mudar o template para acrescentar aqui, só relembrando, arquivo, opções, locais de arquivo, aqui, então, são os modelos que o Revit já traz, os modelos que ele já carrega, e aqui logo à frente tem do modelo, você tem esses três pontinhos, se você clica, você pode acessar os templates, tá? Aqui o americano, no nosso caso português, e os outros templates dos demais países, ok? Vou fechar. Vamos entrar aqui no modelo de arquitetura, ok? O Revit ele já traz uma configuração pré-definida, tá, de modelo. No nível 1, né, nessa área de desenho, ele já posiciona aqui as vistas e elevações, certo? E já é um modelo do programa, então a gente sabe que as normas têm um modelo diferenciado. Nesse caso aqui, a gente vai aprender no decorrer do curso a configurar essas elevações, tá ok? Essas anotações do projeto para adequar as normas brasileiras, tá ok? Pessoal, primeiro aqui no navegador de projeto. Então, já sabem que tem os níveis, né? Nível 1, por exemplo, o Revit já traz o nível 1, nível 2 e o terreno. Temos aqui as plantas de forro, né? As plantas de forro na arquitetura, sabemos, a planta refletida, né? Olhando para cima, vendo o forro. Abrindo esse outro mais aqui, as elevações, eu já tenho aqui leste, norte e no lado direito, como está organizado aqui na última aula que eu fiz, organizei a patela aqui de propriedades para deixar uma do lado da outra, para a gente perceber o que acontece na vista. Então aqui, sem clicar em nenhum objeto, ela mostra o que são as propriedades da vista, tá ok? Então se eu clico aqui em algum objeto, ele já começa a mostrar a propriedade desse objeto, desse elemento, tá ok? E o template, né, nada mais, nada menos que é um modelo organizado, né, do projeto. Você já traz essas configurações do desenho, cotas, estilos de elevações, modelos de texto, então já é um modelo preparado. Então, nesse caso aqui, a gente vai iniciar com o modelo do Revit, tá? Que é o desafio aqui, a gente usar o que o programa já oferece para aprender mesmo a ferramenta, tá ok? Já dá para trabalhar, sim, usando essa configuração, mas eu preferi trabalhar com o modelo do Revit para a gente aprender aqui a configurar esses elementos, porque cada escritório trabalha de uma forma. Então, embora tenha a NBR, a sua indicação de elevação é um triângulo, geralmente é o da NBR, mas às vezes o triângulo tem uma cor, sei lá. Então, cada escritório pode criar o seu próprio modelo, tá ok? Então, só voltando aqui um pouquinho no navegador de projetos, eu tenho aqui também já algumas famílias, né, que o Revit trabalha. Abrindo aqui o maisinho de colunas, ele já traz aqui, né, sempre que eu abro o mais, ele já vai subdividindo. Então, tem uma categoria de colunas, e aqui tem alguns tipos, né, são os tamanhos pré-definidos. Mobiliário, por exemplo, o Revit aqui já traz um mobiliário, e aqui alguns tipos, né, alguns tamanhos. Observe que clicando aqui ele já muda nas propriedades, tá? Quando você vai clicando nas famílias, tá ok? Como é que o nosso caso é trabalhar, nosso projeto é um estudo de casa, então a gente tem uma casa do cliente que já existe, tem um lote, né?
e a gente vai trabalhar a churrasqueira, então a ideia é trabalhar no projeto por fase, porque eu quero mostrar o que foi feito na fase existente do projeto e o que a gente vai fazer de novo, tá ok? Então o Revit aqui, no navegador de projetos, você pode clicar em organização, com o botão direito, tá? Em vistas, onde está todas, organização do navegador. Ele já vem aqui todas, ele não tem uma pré-definição, se é por disciplina, se é arquitetura, se é estrutura ou instalações, todas ele organiza sem uma subdivisão, tá? Se você quer por arquitetura, estrutura, ele mistura tudo, vamos dizer assim. E aqui no nosso caso, a gente vai trabalhar por fase. Não vamos mexer aqui em folhas, tá? E nem em tabelas, ok? Então, só vou deixar aqui por fase e vou aplicar. Observem que o navegador já muda, vou dar ok. Ele já aparece aqui, vou diminuir esses menus aqui das famílias, colunas, enfim, vou diminuir aqui para a gente trabalhar mais focado aqui no que eu quero explicar. Se você abrir agora, ele criou um título Construção Nova, tá? Ele já começa assim, por uma construção nova, como se você já fosse de um lote vazio. Mas no nosso caso aqui, só para exemplificar, tá ok? A gente vai trabalhar aqui com as paredes só a título de explicação mesmo, tá bem? Para não iniciar já no projeto e tentar ser mais didático, tá ok? Para isso, a primeira coisa, quando se inicia no programa aqui, são as unidades. Então eu vou no teclado aqui acessar com o N. Sem dar Enter, a gente já sabe que ele entra no comando, tá ok? Desde que lá nos atalhos dos teclados, nas aulas anteriores, como a gente já aprendeu, desde que tenha configurado, tá? Para entrar com acesso. Então eu vou mudar aqui em linear, tá? Na janela de unidades de projeto, tem aqui linear. Eu vou mudar nesse primeiro item como métodos, que é o que costumamos trabalhar em unidades. Em arredondamento, eu vou deixar aqui 2 casas decimais. Símbolos de medida, vou deixar aqui como metros, tá? Para iniciar. Vou dar um OK. Inclinação, volume, ângulo, depois vem aqui, inclinação, eu vou mudar aqui para percentual, que é o que a gente normalmente trabalha, inclinação dos nossos telhados, né? Percentual. Tem por grau também, mas enfim, eu acho que o mais usual aqui é percentual para nós aqui no Brasil. Vou dar OK e OK novamente. E observem uma coisa. Ao vir aqui na guia arquitetura, paredes, tá? Eu já vou clicar aqui nessa setinha e vem aqui parede arquitetônica. Quando eu desenho, ele já está dando ali em metros, percebam. Tá ok? Então, o que que acontece? Vou clicar aqui na parede novamente e no caso de vocês, pode ser que aqui não está recolhido aqui esses painéis, tá ok? Porque aqui na guia modificar barra colocar paredes, está bem resumido no meu. Pode ser que no de vocês não. Por quê? Porque eu acrescentei alguns plugins, no caso aqui esse BIM ICO, que é um plugin que tem famílias, né? É uma plataforma que você encontra muitas famílias e você pode compartilhar também. A gente vai ver isso nas aulas de como encontrar famílias e famílias gratuitas, né? A gente sabe que alguns dos gargalos é encontrar família para o Revit, mas já tem uma galera que já trabalha com isso. Inclusive empresas que são especializadas para isso, tá? Para criar família. Mas o que a gente quer aqui é o painel desenhar, tá? Posicionando o mouse, ele já abre aqui o que a gente os retângulos, então vou posicionar aqui, então o retângulo é clicar nele, no retângulo, eu vou clicar em um ponto, arrastar o mouse e clicar em outro qualquer, tá? Aqui não se importa com as medidas, é só um exemplo, e clicar aqui, fazer um retângulo maior, tá?
Vamos imaginar que esse retângulo maior é a casa existente e esse retângulo menor é a churrasqueira e as áreas que a gente vai construir, nova, né? Porque no nosso caso vai ser a churrasqueira, um pergolado e um ateliê. Porque esse cliente ele é um marceneiro, ele tem um ateliê lá que é para criar elementos personalizados ali de marcenaria, mais detalhes mesmo. Enfim, ele pediu esse ateliê. Então vamos lá. Para começo aqui, o que acontece? Está tudo aqui. Se eu clicar na parede, aqui, né, em qualquer uma, observem aqui na paleta de propriedade do meu lado direito, lá embaixo na fase está a construção nova e fase demolida nenhum. Por que que isso acontece? Porque eu já começo um projeto por padrão do Revit, ele vai entender que é uma construção nova, construção do lote, como se fosse o lote vazio. Então, o que que eu posso fazer aqui? Imaginando que esse retângulo maior aqui é a construção, digamos assim, a casa, então eu vou até aqui já iniciar com um comando, tá? Não se preocupe que isso aqui a gente vai aprender muito na frente a usar esses comandos do Revit. Então, já vou iniciar aqui, por exemplo, em arquitetura aqui, na guia arquitetura, você vem aqui no painel ambiente e área. Se você clicar aqui em ambiente, observem que posicionando o mouse no meio do ambiente aqui, só se eu voltar para fora, ele não capta ninguém. Aqui, se tiver paredes ou limitadores, ele já diz que eu estou criando um ambiente. No caso, são os cômodos, né? Os ambientes da casa e tudo mais. Vou clicar nesse e vou clicar nesse menuzinho. Ok? Clicando, ele já acionou aqui os ambientes. Ambiente 1, ambiente 2. No ambiente 1, eu vou chamar, vou clicar duas vezes, tá? Ele já edita. Vou chamar aqui de casa, certo? E nesse outro aqui vou clicar duas vezes no nome do ambiente e vou digitar churrasqueira, só para identificar mesmo, tá ok? E aí, essas paredes, eu vou clicar segurando o Ctrl, uma por uma. Como a casa ela é existente, então, aqui na paleta de propriedade, lá no final, ele não pode estar como construção nova, concorda? Então eu vou clicar, vou colocar aqui como existente, beleza? O que que aconteceu? Ela esmaeceu aqui, essas paredes, mas no navegador, no lado esquerdo, ele ainda tem aqui só construção nova, não mudou nada, né? Então eu vou expandir aqui o mais do nível 1, certo? Vou clicar com o botão em planta de piso, né? Com o nível 1, eu vou... Pessoal, uma questão aqui. Antes de mais nada, eu só quero evidenciar uma coisa aqui. Vou expandir aqui elevações, clicar duas vezes em Sul, só para vocês entenderem aqui que o Revit, obviamente, ele já trabalha aqui só com dois níveis, nível 1 e nível 2. Isso aqui a gente vai configurando, pode renomear, né, colocar térreo, pode colocar cobertura, enfim. Ele já começa só com esses dois. Não se preocupem, só para vocês verem que no nível ele já existe esses dois, tá ok? Vamos voltar aqui para o nível 1. Vou renomear, perdão, vou duplicar, tá? Essa vista, porque elas são independentes. E observem que em duplicar, clicando com o botão direito, duplicar, vista, eu tenho duplicar somente, tenho duplicar com detalhamento e duplicar como dependente. A gente vai aprender isso com mais detalhes, mas vale salientar que só duplicar, ele vai duplicar somente o que é modelo, o que existe na construção, tá? Geralmente é isso. Duplicar com detalhe, ele já vai levar os nomes dos ambientes, os detalhes em 2D, tá? Geralmente é mais essas informações. Duplicar como dependente, ele vai duplicar exatamente igual, né? Obviamente. Só que tudo que você alterar na primeira opção, ele já altera na segunda. Ele vai sempre depender da primeira vista, tá? Então, nesse caso aqui, eu só vou duplicar, tá? Para vocês entenderem. O que que acontece? Ele só duplicou aqui os modelos.
Se eu duplicasse aqui novamente com o botão direito nível 1, duplicar com detalhamento, o que vai acontecer? Ele vai duplicar tudo mesmo, até os nomes, os ambientes, as anotações, tudo mais. Clicando com o botão direito em cima de nível 1, duplicar a vista, duplicar como dependente, o que vai acontecer aqui? Ele criou uma guiazinha aqui abaixo, e tudo que eu fizer aqui, ó, nessa guia, vamos pegar aqui a anotação, que é o que geralmente ele faz a dependência, tá? Se eu mover aqui, isso aqui no dependente, no nível 1, observem no nível 1 aqui assim, ele mudou. Os outros que foram cópia 1, cópia 2, geralmente aqui ó, no cópia 2, ele clicou, ele é independente, então ele não muda, tá? Então serve muito para isso. Eu vou voltar aqui acima no acesso rápido, 1, 2, 3, 4 vezes, tá ok? Então vamos duplicar aqui, simplesmente duplicar, tá? Beleza. Nessa primeira aqui de nível 1, eu vou clicar com o botão direito, vou renomear, vou clicar logo à frente, vou colocar aqui um parênteses e vou colocar aqui abreviações de levantamento, né? Porque geralmente o existente a gente faz de levantamento. Ele dá uma mensagem, quando eu dou Enter, ele dá uma mensagem se deseja renomear vistas correspondentes. Eu não vou renomear, porque ele sai renomeando as plantas de forro, as plantas de elevação, inclusive lá quando eu entrei antes aqui em Sul, às vezes ele também renomeia, então pode gerar uma confusão. Eu prefiro renomear cada uma separadamente. Então vamos lá, eu vou dar não, tá? Peraí, não renomear todos. E nesse nível 1 aqui que eu dupliquei, que está como cópia 1, eu vou renomear, colocar aqui, selecionar aqui, colocar em parênteses como estudo preliminar, porque geralmente a gente já vai para o estudo preliminar, né, depois do existente, certo? Vou clicar aqui na área de trabalho e já vai aceitar. E aí, o que acontece? Ainda está todo mundo aqui em construção nova, mas sabemos que o existente e estudo preliminar muda, né? O estudo preliminar eu já estou trabalhando, já estou lá na construção nova, ok? E o levantamento ainda estou no existente. Então, vou clicar duas vezes aqui em nível 1, LV, e vou colocar, aí eu venho aqui na paleta de propriedades aqui, veja na fase, na guia, no título fase aqui no final, tá como construção nova. Então eu vou mudar aqui para existente e vou aplicar. O que aconteceu? Ele subdividiu aqui no navegador para existente, construção nova. Então ele dividiu aqui o nível 1 LV e nível 1 EP. Então a gente já começa a trabalhar organizado, tudo bem? Uma outra característica é que quando eu duplico, tá? O que vai acontecer? No nível 1, eu só estou com a construção nova, porque aqui na paleta de propriedades, observem o filtro da fase. Ele está como exibir tudo, tá? Se eu quisesse exibir aqui, por exemplo, a parte completa, ou mostrar demo novo com o existente, enfim, eu poderia fazer várias configurações que ele, no caso, não vai entender que eu tenha mudanças aqui na minha vista aqui de desenho. Por quê? Porque normalmente a fase existente, ela só vai mostrar o que existe, tá? Então eu vou deixar aqui como exibir tudo, tá? Ok? E agora eu venho aqui no nível 1, que é estudo preliminar. O que acontece? Ele está mostrando aqui as duas, que é a esmaecida, que é a casa, e mais aqui a churrasqueira. Então, só para colocar os nomes dos níveis, como eu já coloquei esses níveis, perdão, o nome dos ambiente na fase anterior, o que acontece? Se eu vier aqui na guia arquitetura, identificador de ambiente, ele já carregou esses ambientes que eu já tinha colocado anteriormente, e aí eu só vou colocar o identificador. Uma coisa é você colocar um ambiente, agora é só identificador. E aí eu já coloco aqui, tá ok? Nas duas, só clicando. Vou clicar aqui em modificar o DIESC, né, no teclado para sair do comando. E observe, ele já vai mostrar aqui as duas edificações, hipoteticamente, beleza? Vamos supor que eu desenhei uma parede
é que está saindo aqui da casa e ela está quase chegando aqui na área de lazer. Vou dar ESC para sair do comando parede 2 vezes. E essa parede, ela foi, se eu clicar nela, ela está em construção nova. Mas eu, por acaso, desenhei aqui no estudo preliminar, né, no nível 1, estudo preliminar, e aí eu quero que ela esteja lá no existente. Então, eu posso clicar na parede e venho aqui na fase criada, na palavra de propriedades, e mudo para existente. Aí ela já começa, já fica esmaecida. E também essa parede, eu, por algum motivo, não quis ela na obra lá na frente, né? Vou demolir, tá? Então a gente vai aprender uma ferramenta nova aqui, já vou direto no assunto, direto no ponto, vou aqui em guia modificar, e aqui no painel geometria tem esse martelinho, tá? O que ele faz? Óbvio, ele vai demolir. Então eu clico no martelo e vou demolir essa parede. O que aconteceu? Ela já ficou tracejada. Não vou entrar aqui no mérito de padrões, tá? Da BNT, de desenho, de normas, mas ele já deixa aqui tracejado, já identifica que isso foi demolido, tá ok? Vou voltar aqui no nível 1, no LV, observem que a parede está aqui como criada mesmo, nesse nível, e no nível 1 eu simplesmente demoli, tá ok? Se eu quiser, por exemplo, aqui, eu estou no... Sempre enfoquem aqui no navegador de projetos, pessoal, que está escurinho, que está em negrito, porque pode ser que esteja em negrito existente ou o nível 1 que é o EP. Então, vocês podem se perder, então foquem aqui no navegador, se caso eu esteja falando e não fale, não toque o assunto no navegador. Então, cliquei em nível 1 EP, e aí eu estou enxergando aqui todos, né, esmaecido, que demoliu e tal. E aí o filtro de fase aqui, na paleta de propriedades, eu queira exibir, por exemplo, mostrar o que foi demolido, né? Então, o que que acontece? Ele vai mostrar aqui o existente, vai apagar as paredinhas do que eu criei na construção nova e vai mostrar só o levantamento, né? No caso, inclusive, que foi demolido. Ok? No outro filtro de fase aqui, mostrar novo mais existente. O que que ele vai fazer? Ele vai sumir com o demolido, como o nome aqui diz, na field de fase, ele vai mostrar o novo, né? No caso, essas paredes da churrasqueira, e o existente, né? Que é esse esmaecido. E se eu clicar em mostrar somente fase atual, ele só vai mostrar o que foi construído como novo. Por quê? Porque, na verdade, você sabe que na obra você tem que criar as plantas de construir e demolir. Eu quero mostrar só o que é novo, o cliente. Então eu posso ir duplicando essas vistas e ir criando essas informações de o que construir e demolir. E aí eu controlo isso aqui, né, na fase e no filtro de fase. Tudo bem? Vou voltar aqui no filtro de fase. Ainda estou aqui no nível 1 EP, tá, pessoal? O navegador de projetos. E vou deixar aqui como exibir tudo. Geralmente eu deixo aqui porque eu estou trabalhando, estou fazendo tudo, então eu quero ver toda a informação, desde a casa criada até a churrasqueira. Aí depois que eu vou duplicando aqui no navegador e criando as vistas de construir e demolir, vista de layout, vista de planta executiva, enfim, depende do projeto, tá? E depende do escritório como está organizando. Então eu vou criando isso e eu vou organizando aqui no navegador. Então, essa é a sacada de você saber trabalhar aqui por fase, né? Ou trabalhar como todos, mas eu gosto de trabalhar por fase, porque realmente o projeto é criar um novo e vir aqui, perdão, eu estou trabalhando aqui no estudo de caso, então eu faço o levantamento e depois eu vou criando as construções novas. Então, isso aqui já é uma pincelada de como que a gente pode ir trabalhando. Eu quis ser mais didático aqui, mostrar só com algumas paredes como que isso vai acontecendo no projeto, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.